E se uma única imagem pudesse capturar o momento exato em que o coração da gente se abre pela primeira vez? Hoje a gente vai mergulhar na psicologia do As de Copas. Mas ó, esquece essa história de adivinhação, tá? Vamos olhar para essa carta como um verdadeiro mapa do comecinho da nossa vida emocional, a fonte de tudo que a gente sente. Não é ainda vínculo, mas disponibilidade afetiva. Essa frase, ela é a chave de tudo. Não é tipo o amor já acontecendo, sabe? É o momento antes. É como se a porta do coração, que estava lá trancada, de repente destrancasse. É o puro potencial de sentir, antes mesmo de se ter a menor ideia para quem ou por quê. Tá, mas para a gente entender de verdade o que é essa tal disponibilidade, a gente precisa ir lá na origem, né? Então é exatamente isso que vamos ver agora. A fonte das emoções, de onde tudo isso nasce. E aqui a gente chega num conceito que é, olha, fundamental. O ponto zero da consciência afetiva. Imagina aquele momento exato em que a nossa psique se torna capaz de sentir, pela primeira vez. Isso antes do sentimento ter nome, antes de ter uma causa, antes de ser direcionado para alguém. É tipo a nascente de um rio, sabe? Silenciosa, lá no comecinho, de onde tudo vai brotar. Sabe, deixando a teoria toda de lado por um segundo, a verdade é muito simples. O Ás de Copas é, no fundo, a abertura do coração. É uma coisa que acontece 100% dentro da gente. Um evento primordial que vem bem antes de qualquer conexão com o mundo lá fora. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o potencial, a capacidade de amar, a tal da disponibilidade, a fonte, né? E do outro lado, a gente tem a realização, o amor que já é por alguém, o vínculo que já existe, o rio que finalmente encontrou o mar. Então, o As de Copas é totalmente esse lado esquerdo aqui, é o potencial puro, é aquele primeiro passo sem o qual simplesmente nada mais acontece. Ok, beleza. Acho que o conceito ficou claro, né? Mas e na prática? Como é que a gente sente isso? Como é que essa abertura do coração aparece no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. Essa experiência do despertar interior. Geralmente os sinais são bem sutis. Às vezes é uma sensibilidade que, do nada, fica super amplificada. Ou então, sabe aquela emoção que vem e não tem motivo aparente? Você fica comovido e nem sabe por quê. Pode aparecer como uma vontade meio vaga de cuidar de alguém ou de receber um colo. É uma ternura que vem de dentro e o coração fica simplesmente receptivo, aberto. E, gente, aqui tá o pulo do gato. A parte mais importante. Essa emoção, nesse estágio, ela não tá pedindo nada em troca. Ela não precisa de um porquê. Não precisa de um pra quem. Ela só existe, ponto. Como uma fonte que brota ali da terra porque sim, é da natureza dela brotar. É a pura presença do sentimento. Mas nem tudo são flores, né? O que acontece quando toda essa sensibilidade não acha um lugar seguro para existir, quando a gente não entende o que está acontecendo? Pois é aí que a gente entra na parte mais complexa da jornada, a sombra do sentir. Nossa, e o contraste aqui é gritante. Olha só. De um lado, se o coração está integrado, ele vira uma fonte, uma origem de afeto. Mas, se ele não está integrado, essa mesma energia vira o quê? Vira demanda, vira dependência. É a mesma água que pode tanto nutrir quanto afogar. E como que a gente reconhece essa sombra na prática? Os sinais são bem claros. Primeiro, uma hipersensibilidade que a pessoa não entende. Ela só sente e fica confusa. Depois, uma carência vaga, que não tem nome. Um medo gigante de parecer vulnerável. Aí a pessoa fica naquele pêndulo, sabe? Uma hora se abre totalmente, na outra se fecha de uma vez. Por quê? Porque o coração abriu, mas não tem um lugar seguro para guardar tudo aquilo que está sentindo. Tá, e aí? Diante disso tudo, surge aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? O que fazer com o que se sente? Como é que se lida com essa energia toda, tão potente, que acabou de nascer dentro da gente? E a resposta, olha, definitivamente não é reprimir, não é engolir o que se sente. A resposta é integrar. Então, nosso próximo passo é justamente sobre isso. Como a gente cria esse tal recipiente seguro para a emoção? Como a gente aprende a integrar o coração? E o caminho para isso é bem prático. Tem 3 passos. Primeiro, reconhecer. É o olhar para sua sensibilidade e aceitar, sabe, sem julgamento. Segundo, permitir. É se dar o direito de sentir, sem aquela pressão maluca de ter que fazer alguma coisa com isso na mesma hora. E terceiro, talvez o mais importante de todos, sustentar.
que é aprender a acolher, a dar suporte para aquilo que está nascendo aí dentro. É virar o seu próprio porto seguro. Ok, a gente integrou a emoção. E agora? Qual o próximo passo? No fim das contas, para onde toda essa jornada interna leva a gente? Leva a gente para o mundo lá fora. Prepara o terreno para a conexão. Nos coloca no caminho para o encontro. E essa progressão aqui, gente, ela é a chave para entender tudo. O As de Copas, ele começa o processo com uma declaração super simples interna. Eu sinto. Ponto. E é só e somente só a partir desse lugar de autoconhecimento que o 2 de Copas pode aparecer e dizer: ok, agora eu posso encontrar alguém que sinta comigo. Um prepara o terreno para o outro. Não tem como pular etapas. Então, para a gente resumir a ideia toda, pensa no As de Copas como o solo fértil, a terra preparada. É aquele nascimento silencioso do afeto. É a fase de preparação essencial para tudo, absolutamente tudo que vem depois. O encontro, o vínculo, o amor vivido na sua plenitude. Antes de qualquer coisa, tem esse comecinho. E a gente fecha com a ideia que, para mim, é a mais poderosa de todas. O grande aprendizado do As de Copas é este: permitir que o coração se torne fonte não demanda. É deixar o coração ser uma fonte que jorra e nutre, e não um buraco que exige e suga. Ser uma origem de afeto e não um poço de carência. E essa é a base de qualquer relacionamento saudável que se possa imaginar. Começando, claro, pelo relacionamento que a gente tem com a gente mesmo.